Boa tarde, na paz do Senhor. Vamos hoje comentar 2 Crônicas, capítulo 32 e capítulo 33. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando a Bíblia assim também, todos os dias, a leitura respectiva do dia. Estamos avançando aqui na história do Reino do Sul. Estamos comentando os anos do reinado de Ezequias. E hoje nós vamos comentar então esses dois capítulos que são paralelos a 2 Reis 18, 19 e também 2 Reis 20 e 21. As passagens de hoje que nós vamos comentar, 2 Crônicas 32 e 33, como eu já falei, são paralelos a 2 Reis de 18 a 21, então são partes de uma história que nós já conhecemos, que nós já lemos e já comentamos. Não é somente contado aqui em Crônicas, 2 Crônicas, como 2 Reis, como também em Isaías. E todos são textos que nós já comentamos. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias. Em 2 Crônicas 32, estamos avançando aí na história. Como nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, então nós lemos os capítulos de 2 Reis, por exemplo, lemos 2 Crônicas, e nesse intervalo, as profecias, os capítulos dos livros proféticos que aconteceram, que foram profetizados nessa mesma época, nós também lemos. Então estamos, enquanto lemos 2 Reis e 2 Crônicas, lemos diversos outros profetas, como por exemplo o livro de Isaías. A nossa Bíblia ela é dividida diferente, não é em ordem cronológica, mas é por assunto. E por conta disso, muitas pessoas acabam desanimando na leitura. Chegam em 2 Reis, chegam em 2 Crônicas e acham que a Bíblia está se repetindo passagens e não entendem. Ou então não entendem, essa fala de Reino do Norte e Reino do Sul. Aí chega lá nos livros dos profetas, de Isaías a Malaquias, e repete-se essas expressões, Reino do Norte e Reino do Sul. Porque a nossa Bíblia é dividida por assunto, é organizada, estruturada por assunto. E nós estamos lendo em ordem cronológica, então conseguimos entender melhor os acontecimentos e onde também os profetas se encaixam. E vimos que Isaías se encaixa então ali em 2 Reis e 2 Crônicas. Vamos então para 2 Crônicas capítulo 32. Como eu falei já, esse texto está em Isaías 36, e também em 2 Reis de capítulo 18 e 19. Então, em 2 Reis, quem escreveu com um tom profético, apontando que os pecados e a atuação de cada rei daria consequências para o povo de Israel, dizendo que Deus ia tratar. Lá em Isaías nós lemos então as profecias de Isaías, mas no que se refere ao rei Ezequias, Isaías está então contando ali dos capítulos 36 ao 38, contando os eventos dos quais o próprio profeta Isaías participou no reinado de Ezequias. Então é uma escrita de alguém que participou dos eventos. Então 2 Reis de 18 e 19 é o escritor escrevendo já depois de acontecido, com base no que ele ouviu, inspirado pelo Espírito Santo, claro, mas com um tom profético. Em Isaías, do 36 ao 38, o profeta que participou desses eventos. E aqui em 2 Crônicas, quem escreveu 2 Crônicas, então escreve para o povo que voltou do cativeiro, dizendo, olha, tudo que os reis fizeram deu uma consequência, mas nós estamos aqui pela boa mão do Senhor. Deus permitiu que nós voltássemos, Deus permitiu, ou seja, mostrando um Deus fiel que cumpre a sua promessa, que cumpre com a sua parte na aliança. Amém? Vamos então para o 32, vamos ler alguns versículos aqui. Lembrando um pouquinho, nós já vimos então Senaqueribe ali mandou o mensageiro Rabsaque insultar a Deus, insultar Ezequias, e dizendo, Ezequias fala de um Deus que vai defendê-los, mas olha, eu já combati contra as nações ao redor,
E os deuses dessas nações não livraram essas nações da minha mão. Eu subjuguei essas nações e eu vou fazer o mesmo com vocês. Não deem atenção para o rei Ezequias, não escutem o rei Ezequias, porque eu vou vencer vocês. Nós vemos isso então aqui nesse capítulo 32 de 2 Crônicas. O que a gente aprende, né? Senaqueribe insultou a Deus, mas foi punido por isso. Recebeu a paga, como se fala, do próprio Deus. Aprendemos com Ezequias que não deve se buscar a Deus somente na hora do desespero, na hora da aflição, na hora da luta. Ezequias foi um rei piedoso. É considerado o rei mais piedoso do Reino do Sul. Ele não buscou a Deus só na hora do desespero. Ele sempre serviu o Senhor. Pecou, sim, falhou, mas teve o coração humilde de, ao perceber, né, ao se ver ali em pecado, de reconhecer, se humilhar e pedir perdão a Deus. Vemos também nessa história com Senaqueribe que não há impossível para Deus. E vemos a necessidade que temos de confiar, de crer sempre, em todo tempo, em Deus. Vamos então ler alguns versículos aqui no capítulo 32. Boa tarde. Então vamos lá. Como nós já comentamos a história de Senaqueribe lá em 2 Reis e também em Isaías, então eu não vou ler todos os versículos aqui, vou ler somente alguns. Lembrando que aqui no capítulo 31 de Crônicas, né, do 29 ao 31, nós lemos sobre a fidelidade de Ezequias, a reforma religiosa que ele fez e o quanto Deus o fez prosperar. Então o versículo 1 começa assim: depois dessas coisas e dessa... vamos ler o versículo 21 do capítulo 31, só para a gente fazer o link. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. Aí o historiador fala, depois dessas coisas e dessa fidelidade, ou seja, da fidelidade de Ezequias com Deus, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vamos lá para o versículo 7. E Ezequias falou o seguinte para o povo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Ou seja, lembrando o povo que Deus era muito maior e Deus estava com eles. E com ele está o braço de carne, com o rei da Síria, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E aí depois disso, então, Ezequias manda ali os seus mensageiros, os seus servos, aqui não cita, no versículo 9, mas nós sabemos por 2 Reis 18 e por Isaías 36, que o Rabsaque. E o Rabsaque vai e fala com o povo em hebraico, ou seja, fala ali com os mensageiros do rei Ezequias em hebraico, para que o povo que estava em cima do muro e atrás do muro ouvisse e se assustasse. E eles afrontam então o Deus de Israel. Eles fazem essa afronta, dizendo ali, né, que Deus não iria guardá-los, Deus não iria preservá-los, porque os deuses das outras nações não guardaram as outras nações. Nós vemos isso aí no versículo 13 e no 14. E ele fala, não escute, não deem atenção para Ezequias, porque ele está errado. E continuaram falando contra Deus e contra o próprio rei, ali no versículo 16. Depois tiveram as cartas, e essa parte ela é contada com muito mais detalhes em 2 Reis 18, 19. Por quê? Porque 2 Reis, o objetivo é escrever os atos e fatos dos reis de Israel, dos reis do norte e do sul. Então esse é o objetivo, contar os atos e fatos dos reis com esse apontamento profético, dizendo os pecados trarão consequências no futuro. Aqui em Crônicas não tem os detalhes do que Senaqueribe fez, que mandou a carta, que voltou, e todo esse trâmite aí de mensagens. Não tem. Por quê?
Porque Crônicas tem um objetivo de motivar, de dar um alento, de mostrar para o povo que tinha voltado do cativeiro que Deus é fiel. Então, tem um objetivo diferente. Quando a gente lê os livros na Bíblia, a gente precisa entender por que esse livro foi escrito ou para quem. Então, por que tem essa diferença de 2 Reis e 2 Crônicas na leitura? Parece que é a mesma história. Nós comentamos aí faz alguns dias 2 Reis, né? 18, 19. 2 Reis, então ele é escrito antes do cativeiro. E escreve com esse apontamento profético, dizendo que o pecado vai trazer consequências. Crônicas é escrito quando o povo volta do cativeiro. Então não dá para contar os atos e fatos dos reis com detalhes, porque senão o povo que sofreu 70 anos no cativeiro da Babilônia é capaz de ficar revoltado com os reis. Então o cronista ele escreve num outro tom, ele escreve com um tom de mostrar a fidelidade de Deus na aliança e no cuidado com o seu povo. Não precisa, para isso, contar com os detalhes, os pecados, ou o que aconteceu, ou o que cada rei fez, ou o que o inimigo fez exatamente com detalhes, como a gente vê essa mesma história do rei Senaqueribe lá em 2 Reis ou em Isaías. Tá bom? Então o objetivo é diferente. Aqui em Crônicas, né? O povo quando voltou do cativeiro, voltou pobre, voltou sem nada, encontrou Jerusalém destruída, o templo destruído, os muros em ruínas, e eles precisavam de que a fé deles fosse fortalecida. Então o cronista escreve aqui essa passagem mostrando a fidelidade de Deus. Veja que essa frase aqui do rei Ezequias não tem exatamente desse jeito lá em 2 Reis, nem em Isaías, dizendo para o povo, o rei dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. E esta passagem, esse versículo, essa expressão, a gente não encontra o rei Ezequias falando em 2 Reis. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Aqui, em 2 Crônicas 32, não tem nem sequer o número exato de pessoas que estavam ali no exército do rei da Síria. E o Senaqueribe, né? Olha só, quando a gente vai aqui, em 2 Reis 18, do 3 em diante, a gente não encontra o rei Ezequias contando, falando com o povo, dando essa mensagem de alento para o povo. Não tem essa motivação, esse fortalecimento da fé. Então é muito importante que nós aprendamos com isso. Quando a pessoa está precisando, ou até mesmo nós, estamos precisando de uma palavra de fortalecimento, precisamos dar uma palavra de fortalecimento e não contar mais ainda dos problemas. A gente vê uma pessoa que está triste, que está abatida, que está fraca por causa de luto, por causa de uma doença, por causa de uma morte, por causa de um desemprego. Nós precisamos falar: não, o Senhor está conosco, o Senhor vai nos dar vitória. Agora a gente vai conversar com a pessoa que já está desanimada, que já está fraca e que está ali, com uma situação difícil. A gente fala: não, é assim mesmo, está todo mundo passando por isso, o desemprego pegou o Brasil inteiro. Ah, morreu? Ah, mas muita gente morreu. Nós não estamos ajudando a pessoa, não. Nós precisamos, até isso, a gente aprende com a Bíblia. O que falar, quando falar e a hora certa de falar. Vamos avançar aqui. Versículo 19, o versículo 18 fala que eles clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para eles ficarem com medo. Versículo 20, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então olha só, no versículo 20, a gente entende que o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram juntos, mas nós sabemos por Isaías 37,
E por 2 Reis 19 que eles não oraram juntos, né? Ezequias orou e aí depois mandou os mensageiros lá falar com Isaías e aí Isaías orou. Foi momentos separados. Veja que aqui em 2 Crônicas 32, eu já citei, né? Não está falando de quantas pessoas tinham no exército da Síria. Também não conta aqui, em Crônicas, que Ezequias tentou subornar o rei ali da Síria, tirou partes ali do ouro da casa do Senhor e que por fim não deu certo. Por quê? Porque o povo voltou do cativeiro e viu o templo de Salomão destruído. Como eles ficariam se eles ouvissem ali naquele momento que o próprio rei deles tinha dado ouro para um rei ímpio, ouro da casa do Senhor? Não ia dar certo. Né? Então nós precisamos realmente aprender, saber o que falar, como falar, quando falar com as pessoas, que assunto. Aí vamos lá, versículo 24. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte, orou ao Senhor, o qual lhe falou, lhe deu um sinal. Mas não correspondeu a Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Então, pecado, depois, né? Olha só que interessante. Vamos voltar aqui um pouquinho. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele mataram-lhe a espada. Versículo 21. Versículo 21 é a citação de como Deus deu vitória a Ezequias. Mas não tem detalhes. Veja que interessante. Em 2 Reis 19 e em Isaías 37, nós descobrimos então a outra parte, que Ezequias orou e Deus falou, não vai lutar essa guerra, fica onde você está, essa guerra é minha, o povo da Síria me afrontou, então essa guerra é minha, eu vou lutar essa guerra. E o povo, Ezequias e o seu povo, então foram descansar e passaram a noite. E de manhã, quando acordaram, a Bíblia fala isso, lá em 2 Reis 19, e lá em Isaías 37. E de manhã, quando o povo acordou, quando o povo se levantou. Ou seja, o povo de Deus, Ezequias, tinha orado e confiado em Deus e foram dormir. Gente, como nós precisamos aprender com isso? Quantas vezes estamos com problema, não dormimos bem, não relaxamos, não descansamos e ainda falamos que estamos confiando em Deus. Se confiamos em Deus, dormimos. Se confiamos em Deus, entregamos nas mãos dele e deixamos que ele resolva. O rei Ezequias orou, o povo confiou, e a Bíblia fala que de manhã, quando eles levantaram, eles viram que um anjo do Senhor tinha ido lá no exército da Síria e matado 185 mil homens. Aqui, em 2 Crônicas, não está falando isso. É só esse versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes. Então olha só, versículo 21 resume muitos versículos ali de 2 Reis 19 e Isaías 37. Repetindo, o livro de Reis tem o objetivo de contar os atos e fatos dos reis de Israel, dos reis ali do sul e do norte, com um tom profético, apontando os pecados de vocês trarão consequências. Lá em Isaías, nós vemos então o profeta Isaías profetizando e dizendo, vai trazer uma consequência, a consequência é o cativeiro. E Isaías 36, 37 e 38, é o próprio profeta Isaías participando desses acontecimentos aqui com o rei Ezequias. Então, nesses dois lugares, 2 Reis e Isaías, vai falar que um anjo do Senhor matou 185 mil homens. Aqui em 2 Crônicas 32 não vai contar isso, porque o objetivo não é esse. Aqui em 2 Crônicas não é esse o objetivo. Aqui é mostrar o quanto Deus cuidou do seu povo e é fiel à sua palavra. Então o versículo 21 resume toda a história, que o anjo do Senhor, que Deus guerreou a guerra para o povo enquanto o rei descansava, enquanto o povo descansava. Quando eles levantaram de manhã, eles viram a bênção, a vitória que Deus tinha dado. O rei da Síria, quando viu o que tinha acontecido,
deu as costas para o seu intento de invadir Judá e voltou pelo mesmo caminho que veio, que foi exatamente a profecia de Isaías para Ezequias. E o rei da Síria voltou para o seu lugar ali, para Nínive, e lá ele foi morto pelos seus filhos. Ao finalzinho aqui do versículo 21, os mesmos que descenderam dele, ou seja, a descendência dele são os filhos, o mataram ali à espada. E o Senhor então livrou Ezequias e dos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe. E aí o versículo 23 é o perigo. Vamos entender agora a doença de Ezequias. E muitos traziam presentes a Jerusalém, presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. E aí recebeu esses presentes, recebeu esse reconhecimento, essa exaltação de todas as nações, fez com que subisse para a cabeça do rei Ezequias. E ele ficou doente. Naqueles dias, versículo 24, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. Ele, os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Veja que nem aqui, nesses versículos, está falando da doença, como fala lá em Isaías 38 e 2 Reis 20, que foi o que nós comentamos ontem, certo? Por quê? A gente precisa entender, esse aspecto. 2 Reis 20. Porque não era o objetivo do cronista de contar exatamente os detalhes da vida dos reis. Fala que ele se humilhou, aqui, no versículo 26, e teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, fizeram-se tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, enfim, de tudo que se podia desejar, armazéns para colheita, e aí tudo que ele fez aqui. O aqueduto que ele fez está aqui no versículo 30, eu já citei na live de ontem. Por muitos séculos a ciência dizia que esse aqueduto não existiu, que era só aqui parte da Bíblia, mas que agora recentemente, em 2003, os arqueólogos lá em Israel descobriram esse aqueduto, então, numa das escavações, comprovando que a Bíblia, mais uma vez, falou algo que a ciência não tinha conhecimento ainda. E aí, versículo 33, e dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros os filhos de Davi, e todo o Judá, e os habitantes de Jerusalém, e fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja que não conta nada da doença de Ezequias. Aqui em 2 Crônicas 32, e reforçando o que eu já falei. Por quê? Porque Crônicas é escrito para o povo que voltou do cativeiro. Se aqui o cronista ficasse falando para o povo que voltou do cativeiro todos os detalhes da doença de Ezequias e outros detalhes aqui dessa história, o povo ia olhar mais para o rei do que para Deus, e eles estavam precisando de fortalecimento de fé. Então o cronista escreve apontando sempre para Deus, mostrando sempre que Deus cuida do seu povo, que Deus é fiel, que não importa o que aconteça, que não importa como foram os reinados, não tem valor, porque o que realmente vale é o que Deus quer para o seu povo, e que Ele faz, e que Ele é fiel, que Ele fala e faz. Esse é o objetivo, então, aqui do cronista. Vamos, então, para 2 Crônicas 33. 2 Crônicas 33, ele é paralelo a 2 Reis 21. E ontem, então, nós falamos um pouquinho já de Manassés. Quando o rei Ezequias, quando Deus usou o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias que ele ia morrer, põe ordem em tua casa que você vai morrer. Ezequias tinha 39 anos, não tinha filhos ainda, e ele desesperou. Nós lemos ontem em 2 Reis que ele chorou amargamente, chorou profundamente. E aí Deus deu então mais 15 anos para ele.
Depois de 3 anos dele ser curado da sua enfermidade, finalmente então ele se torna pai e tem esse filho, Manassés. Quando o rei Ezequias morreu com seus 54 anos, Manassés tinha então ali 12 anos. E ele começou a reinar com 12 anos. Mas veja, ele não viu, ele não participou da primeira parte do reinado do seu pai, onde Ezequias fez toda uma reforma religiosa, destruiu toda a idolatria que encontrou ali. Ele não viu isso. Não sabemos em que situação que ele foi criado, mas ele não viu essa parte da reforma religiosa de Ezequias. E Manassés é considerado o pior rei do Reino do Sul. Mas olha só, ele é considerado o pior rei até determinado momento, porque num determinado momento ele se arrepende disso. E aí, apesar de ter sido o pior rei do Reino do Sul, ele se torna um rei onde a graça de Deus superabundou. Que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É exatamente isso que nós vemos na vida de Manassés, do pior rei, que se arrepende e se volta para o Senhor, e faz o que é agradável aos olhos do Senhor em seguida. Vamos ver um pouquinho então da história dele. Ele se tornou rei então com 12 anos de idade, está aqui no versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então tinha 12 anos, e também foi o rei que reinou por mais tempo. Reinou por 55 anos. Vamos ler aqui o versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Então ele fez aquilo que os Eus faziam ao redor, né? Os jebuseus, amorreus, todos ali os povos ao redor de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, levantou altares, fez bosques, enfim, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, altares para outros deuses. Versículo 6 mostra que ele ofereceu filhos também ali em holocausto, foi atrás de adivinhações, foi atrás de agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos, fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Pôs uma imagem esculpida, ou seja, idolatria, um ídolo, na casa de Deus. E Deus tinha dito a Davi e a Salomão: nessa casa que escolhi, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel, contanto que tenham cuidado de fazer tudo que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Versículo 10, preste atenção, versículo 10, acompanha na sua Bíblia. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. Deus é Deus justo, ele não trata com a pessoa, ele não pesa a mão, ele não dá juízo sem antes avisar. Ele não dá juízo, não dá tratamento sem antes falar, sem antes avisar. E o versículo 10 diz: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. E aí Deus traz o tratamento. Versículo 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Isso significa o quê? Invadiram o reino do sul, pegaram o rei Manassés e levaram ele preso para a Babilônia. E ali, na Babilônia, então, ele percebe o que aconteceu, cai em si e se arrepende. Vamos ver aqui, 33, versículo 11. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Então orou muito, humilhou-se e lhe fez oração
E Deus se aplacou, ou seja, Deus se comoveu para com ele, ouviu sua súplica e o tornou a trazer Jerusalém ao seu reino. Ou seja, quando ele se humilhou, se arrependeu, orou, Deus restabeleceu seu reinado. Deus o levou de volta para Jerusalém. E ele se tornou rei novamente. E aí, quando ele já estava ali como rei novamente, e depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente. Então edificou o muro, levantou muito alto, pôs oficiais valentes em todas as cidades fora de Judá. Aí sim, ele começou uma reforma religiosa. Como que tentando desfazer o mal que ele tinha feito. Versículo 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado. Ou seja, aquilo lá que ele mesmo tinha feito. No monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor. Mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes, ou seja, dos profetas, que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde ficou, antes que se humilhasse, eis que tudo está escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com os seus pais, e o sepultaram em sua casa, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Então veja, daquele que era o pior rei do reino do sul, se arrependeu, mas para isso Deus precisou tratar. Deus permitiu então que ele fosse preso ali pela Babilônia. A Babilônia ainda não era forte nesse tempo, não era forte ainda era o Império Persa que dominava, mas a Babilônia já estava ali aparecendo, já estava crescendo, e foram e prenderam então Manassés. Então esse prender Manassés e levá-lo para a prisão lá na Babilônia, no fim das contas, foi um ato de misericórdia de Deus para com Manassés, porque foi a forma de trazer Manassés de volta para Deus. Veja então que algo ruim, negativo, Deus estava só conduzindo o rei de volta para o próprio Deus. E aí, só para falar que eu falei da graça, olha, Deus derramando da graça dele sobre Manassés. Restabeleceu, tirou ele da prisão, trouxe de volta para Judá e o tornou rei. Ali é continuidade do seu reinado, não é tornou rei, deu continuidade ao seu reinado. Isso é somente um Deus de amor, um Deus que cuida dos seus, um Deus que corrige porque ama. Quantas vezes? Não sei vocês, mas eu com certeza posso afirmar que quantas vezes que eu passei por dificuldades, por dores, e depois eu vi que sim, que era Deus falando, Deus permitindo que eu me voltasse de novo para Ele. Deus permite sim muitas vezes as dificuldades da nossa vida para que nós olhemos mais para Deus, para que nós nos voltemos para Deus. E é isso que nós precisamos aprender aqui com o Manassés. Ele precisou ser feito prisioneiro, ser levado ali para a Babilônia. Imagina um rei que comia o que queria no palácio, que mandava, que desmandava. De repente é prisioneiro, foi levado amarrado, preso, o que ele não passou lá. E aí ele viu, olha isso, ele não se revoltou com Deus. Muitas vezes nós nos revoltamos com Deus pelo sofrimento, pelas dificuldades. Manassés teve o olhar, um coração humilde, de dizer, opa, estou passando por isso, é o tratamento de Deus, deixa eu me voltar para Deus. E não o se revoltar porque Deus permitiu que passasse por aquilo. Então não é para não perguntar o porquê que eu estou passando por isso, mas é para quê? É para quê?
E eu sempre falo, cuidado, né? Não achar que todo sofrimento é para um ministério, porque muitas vezes a gente acha, eu estou sofrendo por isso, é porque Deus vai me usar no ministério e tal. Não, muitas vezes não é para usar no ministério, é para Deus nos podar mesmo, é para Deus trabalhar aqui dentro, que eu estou precisando de mudar, de reconhecer, de me voltar para Deus. Então Deus permite o sofrimento em primeiro lugar para que eu seja moldada, para que eu possa ter a mente de Cristo, para que eu possa ser cada dia mais parecida com Jesus. Esse é o objetivo. Não é tudo vai virar um ministério. Muitas vezes, sim, Deus vai usar aquele sofrimento, aquela experiência difícil para um ministério específico. Mas isso é em segundo plano. No primeiro momento, é para nos moldar, é para trabalhar o nosso coração, a nossa mente. O objetivo é que nós fiquemos na estatura de Jesus, com a mente de Jesus, imitando a Jesus, amando como Jesus. Amém? Manassés, considerado ali o pior rei aqui do Reino do Sul, e Deus derrama da graça, o traz de volta, e ele se torna ali então um rei que faz o que é bom aos olhos do Senhor antes de morrer. Ele tem essa segunda chance. E aí no finzinho, então, aqui vimos a morte dele e temos o filho dele, então, chegando para mostrar que o que ele aprendeu com o pai, né? Aprendeu só a parte ruim. Da idade de 22 anos era Amon quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque a todos os ídolos que o seu pai Manassés havia feito Amon, sacrificou e serviu. Mas nunca se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, havia se humilhado. Então, ele só seguiu o pai na primeira parte ali do exemplo que teve, né? E os seus servos, e a Bíblia não fala o motivo, e a história extra-bíblica dá vários motivos, e os seus servos fizeram conspiração contra ele e o mataram em sua própria casa. Mas o povo da terra feriu todos os que tinham conspirado contra o rei Amon, e o povo da terra pôs, porém, em seu lugar Josias seu filho. Então, olha só, os seus servos foram lá e mataram ele, mataram Amon, o rei, o filho de Manassés. Aí o povo fez o quê? Foi lá e feriu aqueles que tinham matado Amon. E aí o filho dele, Josias, então, assume o seu lugar. E Josias é o segundo rei mais piedoso do Reino do Sul, ali depois de Ezequias. O rei Ezequias, que nós vimos aqui a morte dele, então, no capítulo 32, o reinado dele terminou cerca de 100 anos antes do cativeiro do Reino do Sul. Ele morreu aí cerca de 687, 686 antes de Cristo, e o cativeiro do Sul, do Reino do Sul, aconteceu em 586, então 100 anos depois. Manassés reinou ali 55 anos, e então, se ele começou a reinar em 687, foi aí até 640, 600 e um pouquinho menos, né? Depois Amon, e aí amanhã nós vamos ver então a profecia que se encaixa aqui, o profeta que se encaixa aqui, então, neste período, que é Naum. Nós vamos ver que a mensagem de Naum, então, vamos fazer um link lá com Jonas, tá bom? Só para a gente fazer essa conexão, já que estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando em ordem cronológica. Vamos amanhã para Naum, a história do livro de Naum é pouco falada, a gente não vê muitas vezes, mas vamos aproveitar ali a riqueza que tem ali, mas principalmente ver o agir de Deus. E nós vamos ver a conexão da história de Naum com a história. Eu espero que nós fiquemos com essa lição, com Manassés, que Deus perdoa sim, basta nós termos esse coração contrito, mas muito mais do que Manassés, né? Que não serviu o Senhor. O melhor mesmo é manter-se com Ezequias diante do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, e mesmo que peque,
como foi Ezequias, que ficou com o coração ali orgulhoso, mas reconhecer que pecou, pedir perdão e ter essa confiança de que Deus perdoa e continua nos conduzindo daqui até a eternidade. Amém? Muito bem, gente, Deus abençoe, Deus recompense por esse tempo passado aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus.